Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo falando sobre algum pensador, apresentando algum pensador importante para vocês e falando um pouco do pensamento dele. Hoje eu vou apresentar um filósofo pré-socrático chamado Empédocles. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Para apresentar o Empédocles, eu vou ler algumas passagens de um poema dele, um fragmento, que chama Sobre a Natureza. Aí eu vou lendo e vou falar um pouco sobre. Então vamos ler alguns textos do Empédocles, onde ele fala sobre a natureza e sobre a teoria dele dos 4 elementos. Ele diz assim: ouça primeiro sobre as 4 raízes de todas as coisas. Zeus, o brilhante, Hera, que dá vida, Aidoneus e Nestes, que umedece com suas lágrimas a fonte mortal. Então aqui em Empédocles, no início do poema, ele vai falar assim, que a raiz de todas as coisas está em 4 divindades, né, que é Zeus, Hera, Aidoneus e Nestes. Por que ele menciona essas 4 divindades, né? Zeus, ele vai chamar Zeus de o brilhante. A ideia de brilho está ligada ao elemento fogo. Então, primeiramente, ele vai mencionar um deus que está ligado ao elemento fogo. Depois ele menciona Hera. Hera, ele diz, que dá a vida. Hera era a deusa da fertilidade, ou seja, a deusa relacionada com a vida. E aquilo que está relacionado com a vida, na simbologia grega, é o ar. O ar que a gente respira. E, portanto, é o ar da vida, né? Então, a gente pega, por exemplo, a palavra espírito, que vem no grego de pneuma, é a ideia de respiração. Então, vida, espírito, é vento, é respiração. Depois ele também menciona Aidoneus. Aidoneus é outro nome para o deus Hades, que é o deus do submundo. E o elemento que está relacionado com o submundo é a terra. Então nós temos aqui, e tem uma última deusa que é mencionada, que é Nestes. A gente não tem muita certeza de quem é Nestes, mas uma teoria possível é de que é Perséfone. Então ele diz assim, Perséfone, que umedece com as suas lágrimas a fonte mortal. Então o que ele pode estar querendo dizer com isso, né? A gente sabe que na mitologia, Perséfone ela teve que casar com o deus Hades e ela teve que morar no submundo. Mas de vez em quando era permitido que ela fosse ali, né, para o céu visitar a sua mãe, por exemplo. E quando ela fazia esse movimento de estar no submundo, ir para o céu, enquanto ela estava no submundo, era inverno. Enquanto ela estava lá no céu, era verão. Então ela tinha essa ideia de que ela controlava a passagem das estações. E aqui diz então que ela, com suas lágrimas, ela umedece a terra. Ou seja, as lágrimas dela é a chuva. Então é uma deusa relacionada com as estações e, por consequência, com a chuva. E suas lágrimas, então, é a origem da chuva. Portanto, a deusa Perséfone está relacionada com a água. Aqui, então, Empédocles está dizendo assim, que o princípio de todas as coisas está em 4 divindades e cada uma dessas divindades está relacionada com algum elemento. Então, Zeus com o fogo, Hera com o ar, Hades com a terra e Perséfone com a água. É possível, né, que com as expressões terra, água, ar e fogo, a gente não deve entender a terra, a água, o ar e o fogo exatamente como a terra, a água, o ar e o fogo que a gente tem contato direto. Né? A terra, a água, o ar e o fogo que a gente já tem contato já é uma certa configuração dos elementos. Então talvez seja melhor dizer que esses 4 elementos é algo semelhante ao fogo, semelhante ao ar, semelhante à terra, semelhante à água. Então, alguns princípios fundamentais que têm um princípio de ser semelhante à água, semelhante à terra, semelhante ao fogo e semelhante ao ar, é o princípio ou a raiz de todas as coisas. Outra questão que também aparece é que esses princípios aparecem personificados em divindades. Então, nesse caso, a gente pode pensar que a terra, a água, o ar e o fogo, enquanto princípios ou elementos fundamentais, são pensados não como matéria inerte, mas como uma matéria que tem uma certa, talvez não seja vida a melhor palavra, né? Mas que tem uma certa atividade. Depois ele prossegue o poema dizendo: 2 coisas eu direi.
pois em um momento os elementos cresceram para ser apenas um. A partir de muitos, em outro momento, eles se separaram para serem muitos a partir de um. E dupla é a origem das coisas mortais. Então, continuando a leitura, ele diz: e dupla é a origem das coisas mortais, dupla a sua morte. Pois uma é tanto gerada quanto destruída pela junção de todas as coisas, enquanto a outra, inversamente, quando estão separadas, é nutrida e se dispersa. E os elementos incessantemente trocam de lugar continuamente. Às vezes, pelo amor, todos se juntando em um. Às vezes, cada um sendo levado pelo ódio da discórdia. Assim, na medida em que eles aprenderam a crescer como um a partir de muitos, e inversamente, o um se separando novamente, eles acabam sendo muitos. Até esse ponto, eles vêm a ser e vão. E não têm uma vida permanente. Mas na medida em que incessantemente trocam de lugar continuamente, até esse ponto, eles sempre são imóveis em um círculo. Então aqui tem dois elementos, né, que o Empédocles está lidando. Com a ideia de uno